Bom dia, amados, paz no Senhor Deus, que Ele nos abençoe esta semana para que seja maravilhosa, que todos nós tenhamos contentamento no coração e boa vontade para viver na palavra do Pai. O título de hoje é As 5 jovens insensatas e as 5 imprudentes. Vocês já repararam que na maioria das vezes nós estamos armados? Se a gente quer luz nas nossas vidas, nós temos que agir o oposto, não dar ocasiões para o maligno. A lição de hoje é sobre 5 jovens insensatas e 5 prudentes. E nós vamos primeiro ver na palavra de Deus o que é que isso tem a ver com a nossa atitude. Leitura de Mateus 25, de 1 a 13. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Esse episódio iria acontecer à noite, e as candeias eram muito necessárias para iluminar o ambiente. 5 das noivas eram insensatas e 5 prudentes, 50%, vamos assim dizer. Como é que pode, no dia da festa do casamento, em que o noivo é Jesus, como é que pode faltar óleo? Todos estariam na escuridão, não é verdade? Porque o noivo estava demorando, as noivas caíram no sono, foram dormir. O noivo simboliza Jesus, que é o cabeça da igreja. E a noiva significa o corpo da igreja, a igreja em si. Mas se ele chegar e a igreja, ou seja, a noiva, estiver dormindo e a candeia sem óleo, significa que a igreja não está conectada com ele. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará. À noite, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos: vigiem. Marcos 13, versículos de 35 a 37. Isso significa que
As igrejas não estavam realmente preparadas, porque as noivas que representam as igrejas estavam dormindo. Mas veja que 50% das noivas estavam dormindo, mas preparadas. Assim que ouviram o anúncio de que o noivo estava chegando, elas arrumaram as suas luzes, ou seja, as candeias, e foram receber o noivo. Mas 50% não tinha óleo e tiveram que ir comprar. Essa mensagem de Jesus, para uma pessoa que não estuda a palavra de Deus, a pessoa pode até ter pensamentos obscenos na cabeça. Mas veja que isso aí é uma parábola. É dizer algo com um exemplo para explicar sobre uma verdade. Naquela época, quando iria haver uma festa de casamento, a primeira coisa que o dono da festa iria cuidar era de quê? De ter uma candeia ou uma daquelas tochas de fogo para iluminar todo o ambiente, não é? Como é que você vai receber convidados para a ceia do casamento se não tem luz? Então, estar preparado, como Jesus está falando ali, é que essas jovens deveriam ter a candeia para iluminar a festa. Mas veja que essa cerimônia era uma cerimônia diferente da que nós temos hoje em dia, porque primeiro o noivo vinha até a casa da noiva. Aí na casa da noiva existia um ritual com os familiares e tudo mais. E depois desse ritual, eles saíam em procissão. Toda a família, os convidados, os noivos, saíam em procissão e iam levar os noivos até a casa do noivo. Mas não tinha energia elétrica. Então, era essencial que as pessoas tivessem as candeias ou as tochas para iluminar, porque senão todo mundo estaria no escuro e acabava a graça da festa. Mas, na realidade, tanto a noiva como o noivo estão representando Jesus e a sua igreja. Porque eu vou colocar a seguir para vocês que Jesus é o cabeça da igreja. E veja que o nosso corpo, a cabeça, comanda todo o nosso corpo. Sem a cabeça, o nosso corpo não funciona, não é? Então, Jesus é a cabeça, o comandante de todo o corpo. E o corpo que representa as noivas sensatas é toda a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo também é chamada do povo de Deus. Então, é isso que está representando aí. Agora, se Jesus vem um dia para encontrar a sua noiva, a noiva tem que estar preparada, que é a igreja. Veja que uma igreja que está na escuridão, não tem óleo para a sua candeia, vamos assim dizer, ela não é uma igreja de Cristo. São 10 virgens, 5 insensatas e 5 sensatas. Isso nos leva a dizer que 50% das igrejas não são de Deus, não estão preparadas para a vinda de Jesus, ainda estão caminhando e precisam voltar para a palavra de Deus e se preparar, porque os dias estão próximos. Agora, Jesus não vai reconhecer nenhuma igreja que não está preparada para Ele, que não tem o óleo, não tem luz, a igreja que está na escuridão. Jesus disse no final desta parábola que Ele não as conhece. Então, é interessante que todas as igrejas, as noivas de Cristo, estejam preparadas, seguindo a sua palavra, pregando a sua palavra, trazendo as ovelhas desgarradas para Ele, trabalhando exclusivamente para Deus, não para este mundo. Em vez disso, falaremos a verdade em amor,
tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Efésios 4, versículo 15. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da Igreja. Efésios 1, versículo 22. E a Igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Efésios 1, versículo 23. A Igreja não pode depender de emprestar óleo, que é um meio essencial para estar na luz de Deus. Ela tem que ter esse requisito, ela tem que estar preparada. E na última hora, quando o noivo vem, já não existe segundas chances para ir se preparar, o momento já passou. As igrejas terrenas, que nós chamamos de visível, são as igrejas físicas, ou seja, falíveis, ligadas às religiões. A igreja que eu vou chamar de invisível para facilitar a compreensão é representada por todos os cristãos reunidos em Cristo. Existem 13 imagens da igreja na Bíblia. A primeira é que a igreja é vista como o corpo de Cristo. Nós, cristãos, formamos a igreja, ou o corpo de Cristo na igreja. E a segunda visão é o povo de Deus que forma esse corpo. E agora a terceira, que é a noiva de Cristo, que somos todos nós. Então, voltando aí à história, as 5 virgens insensatas, elas vieram com as 5 sensatas para encontrar o noivo, mas aí o noivo estava demorando, como está demorando até hoje. E essa demora do nosso noivo tem causado muitos problemas, porque muitos permanecem na palavra de Deus, mas a maioria o que faz? Volta para o mundo, para as coisas malignas deste mundo. Então nós vamos ver que aí todas elas se adormeceram. Quer dizer, foram fazer as suas coisas, deixaram o seu interesse principal de lado. Mas veja que, a partir do momento que foi anunciado que o noivo estava chegando, o que aconteceu? As 5 noivas sensatas imediatamente arrumaram as suas candeias e tinham a luz e foram receber o noivo. Mas as 5 insensatas, o que queriam fazer? Emprestar o óleo das sensatas. E daí as sensatas disseram, não, vá comprar o seu próprio óleo. Pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo, segundo Coríntios 11, versículo 2. A vinda de Jesus é uma vinda que está anunciada há anos. E quando Jesus vier, não tem mais segunda chance. A segunda chance é agora. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Volte para a palavra de Deus. Faça aquilo que Deus quer que você faça. Porque quando Jesus já estiver aqui batendo a nossa porta, aí não tem mais segunda chance. Ou é céu ou a gente vai ser julgado. Então nós vamos ver que as insensatas foram comprar o óleo. Mas quando elas voltaram, bateram a porta, o que é que aconteceu? A festa de casamento estava acontecendo lá dentro. Elas bateram, pediram para o noivo abrir a porta. E o que é que o noivo disse? Que não as conheciam. Porque Deus conhece bem as suas ovelhas e as chama pelo nome.
Deus cuida das suas ovelhas, mas as ovelhas desgarradas que não estão preparadas, aqueles espertinhos que quer dar uma de esperto, oh, Deus perdoa tudo, deixa eu aparecer lá na hora, Ele vai me perdoar. Não é bem assim não, a gente tem que merecer. O reino de Deus a gente vai por merecimento, por a gente aceitar Jesus como nosso Salvador, por a gente parar de pecar, por a gente seguir a palavra de Deus. Tem que haver uma transformação em nossas vidas, porque senão nós não estamos preparados, nós como igrejas. E é por isso que eu debato muitas vezes sobre igrejas, porque a igreja tem um papel fundamental em nossas vidas. Agora, quem é a igreja? Todos nós que vamos à igreja. Se nós participamos de uma igreja que não tem óleo para a sua candeia, que não está preparada para Jesus, que não conhece a palavra de Deus, que está seguindo Maomé, Buda, vai saber o quê? Mas pondo Deus em segundo plano, Jesus em segundo plano, ela não é uma igreja que vai ser reconhecida quando Jesus vier. E é isso que nós temos que tomar muito cuidado na nossa vida. Muito obrigada pelo seu tempo valioso. Eu sempre agradeço a vocês do fundo do coração por me motivar a continuar estudando, a continuar vivendo essa experiência maravilhosa que é aprender a palavra de Deus. Tenham um bom dia, muita paz no seu coração. Que Jesus te abençoe abundantemente. Amém.